vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não tô te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu tô perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu tô te falando. Mas é eu que faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando esse processo? É mentira? Foram 5 contra 1 no programa Roda Viva. Pablo Marçal não fraquejou mesmo diante de 5 jornalistas, fazendo perguntas polêmicas. Veja agora os melhores momentos dessa entrevista histórica. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Tudo bem, só que os 2 administradores da página do Discord trabalham para sua empresa. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria que se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Isso eu tenho um universo empresarial de dezenas de empresas. Se você me pedir isso, eu tenho que ligar pro contador para pegar e não tem problema nenhum em mostrar isso. Se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa e tá tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou assim, mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha, saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho dentro das companhias. Que é quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te respondi. Porque assim, se é uma empresa sua, eles trabalham pro senhor, o senhor que pagou, né? Mas não é período eleitoral, não paguei, é isso que eu tô te falando. Deixa eu só fazer uma Antes do período eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. E queria tocar num assunto que a sua entrevista pro Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar a voto, economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem, você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou, acho que se você puder mostrar a mensagem, tá aqui, pode olhar. Eu nunca, tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo. Não, isso eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha pra você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso, eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E tô falando aqui com o maior como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente dá psicotreinamento, né? Exatamente. Eu já acabei de responder, você usou a economia da atenção. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional. Finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade, isso que então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Foi o que o senhor falou. Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. Para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. O senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não tô te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que falam. O nome? Seu candidato, é por isso existe que um o senhor tá instituto querendo no jornalismo dizer. que o senhor conhece O senhor não bem, tá que é off, entendendo. né? Não, mas tudo bem. Acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, vamos rodar. Amanda, por favor. A economia da atenção. É que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa
pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. Você acha essa estratégia, isso honesto? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando o processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova. Como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Eu acho que a gente tá batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz o M28, tira um print, Vamos responder a pergunta. Eu tô respondendo. Tem limite a pergunta? Aqui é Roda Viva, não... Tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade. Mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Que usa essa ferramenta. Então vamos lá, isso eu tava respondendo. A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova, então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusa o candidato? Publicado, acho que foi publicação minha. Você não tem falado o que o acusado eu ele? Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta pra ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá pra usar isso agora. O senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu tô jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu. Ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu. Não, o senhor está criando um outro fato que não tem. Alguém testificando. Você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato. Mas de onde você tirou, então, que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se o senhor tem que cheirar mais e eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Eu quero que você acha eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou aquele cheira Fala cocaína? tanto do artigo 138. Cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico Você dele? pediu, eu levo 3 empresas, se a Tabata fizer, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame toxicológico, o senhor está querendo... Não, porque o senhor é que criou isso. Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. Na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Tô com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio e por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. Muito jovem querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade. Entrei nisso, foi uma latada na minha vida. Me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado por longos 13 anos. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, tá registrado como atendente de call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. Se eu fosse um bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada pra quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que tá ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, que os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu tô subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu tô perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu tô te falando. Mas é eu que faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. Os candidatos falam, você roubava a velhinha. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa. O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você tá querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Escreva aqui nos comentários sua opinião sobre o desempenho de Marçal. E não esqueça de se inscrever para acompanhar mais notícias.